Rin, Pyo, To, Sha, Hai, Jin, Hetsu, Zai, Zen, ou qualquer coisa assim. Olá, amigos, meu nome é Marcos Lima. O Marcos Lima, aquele dos vídeos. Espera aí, vou facilitar aqui a... Pronto, melhorou? Pessoal, estou fazendo esse vídeo aproveitando a pegada do vídeo anterior. Fiz um vídeo anteriormente falando sobre as falsas academias de Kung Fu, os falsos estilos que tem por aí. Gerou uma repercussão grande, né? E gerou muitas críticas também em off. E aí eu resolvi fazer esse outro vídeo para falar de um outro estilo de luta e um outro tipo de academia que já foi um antro de picaretas, que é ninjutsu. Uma breve história, né? Olha, gente, eu sou um péssimo historiador, tem muitos detalhes que eu ainda não sei, ainda não conheço. Eu vou fazer um resumão básico aqui. Os ninjas eram guerreiros do Japão feudal. Começaram sendo... Eles eram de uma classe camponesa. Sendo de uma classe camponesa, eles pertenciam a uma hierarquia muito baixa. Presta atenção. Ninja é uma coisa, samurai é outra coisa. Um não se bicava com o outro, um não tinha nada a ver com o outro. O samurai ele pertencia a uma hierarquia muito grande, a uma casta social grande. E o samurai ele tinha a função de proteger o seu mestre, que é o seu senhor feudal, ou então guerrear por ele numa batalha. Só que o que acontece? Enquanto não houvesse alguma coisa para proteger o seu senhor ou uma batalha, o samurai não podia trabalhar com outra coisa. Ele tinha que ficar só fazendo isso. Então, quando tinha aquele 1 ano, 2 anos de paz, onde não tinha nenhum problema, o que ele ia fazer? Ele ficava treinando o dia inteiro, todo dia, toda hora, porque ele não podia fazer outra coisa. Então, o ninja, já sendo de uma classe camponesa, ele não tinha esse privilégio. Ele tinha que trabalhar para poder se sustentar. Então, o tempo de treino dele era muito curto. Então, se fosse no pau a pau, o ninja não superava o samurai. Não tinha nem como. O tempo de treinamento de um para outro, vocês podem comparar como se fosse uma pessoa que frequenta uma academia 2 vezes por semana com um atleta olímpico. Então, como é que o ninja poderia ganhar do samurai? Quando o samurai invadia aquele vilarejo para poder confiscar coisas, quando existia aqueles 9 clãs ninjas, depois reduziu para 2, que foram os de Koga e Iga, e agora, acho que no Japão só tem uma escola, Togakuri, se eu não me engano. Mas como é que eles poderiam fazer para compensar essa deficiência? Pessoal, poxa, se o samurai ele tem que ter uma fraqueza, e a fraqueza do samurai é a honra. Se o samurai é um ser de moral, de honra, nós vamos ser opostos a isso. Então quer dizer que se ele é um ser de moral, nós vamos ser um ser imoral? Não, nós vamos ser amorais. Ou seja, não vamos precisar descer um nível tão baixo, mas tudo que o samurai não faz, a gente vai fazer. A gente vai jogar areia no olho, a gente vai cuspir na cara, a gente vai atacar pelas costas, a gente vai atacar em bando. Tudo que o samurai não faz, a gente vai fazer. Não precisamos ficar apegados à honra. Então era dessa forma que um ninja poderia superar o samurai, se fosse lutar no pau a pau. Ok? Agora, o que é ser um ninja? Um ninja mesmo, né? Para você treinar num lugar sério mesmo para ninjutsu. Eu sei, nós vivemos numa era de paz, numa era moderna, numa era tranquila, onde muitas técnicas mortais foram, digamos assim, adaptadas para não poder ser aquela coisa violenta ou selvagem. Mas é aquela coisa. Já perguntaram numa entrevista para um mestre ninja, o que era um ninja? O ninja era uma espécie de Robin Hood. Ele roubava dos ricos, dava para os pobres, ele era um ser que defendia a justiça. Esquece essa baboseira. Ninja era assassino, ladrão, mercenário, cagueta. Ele era, como eu falei, tudo que o samurai não podia fazer. Porque naquele tempo, a classe camponesa usava o ninjutsu para se defender dos samurais. Conforme eles foram ganhando espaço, foram ganhando notoriedade, eles começaram a vender os serviços como mercenários. Serviço de assassinato, de roubo, de furto, por exemplo, de sabotagem,
de obtenção de informações. E aí quando o Shogun, né, que era o líder militar japonês da época, viu isso, ele fez uma própria força ninja para ele, com os samurais treinados na arte do ninjutsu, que é a arte da espionagem. Então, um ninja normalmente ele é um ser oculto. Um ninja é um cara oculto. Como que você reconhece um ninja de verdade? Por exemplo, se vamos supor, eu sou um ninja, vai. Aí meu vizinho fala, Marcão, o meu gato subiu na árvore e não está conseguindo descer, está com medo de descer, o que que eu faço? Aí você me ajuda? Eu falo, claro, o que que eu, como um verdadeiro ninja de verdade, vai fazer? Eu vou até ao fundo da minha casa, vou pegar uma escada, vou colocar na árvore e vou falar, segura a escada para mim que eu estou com medo de subir. E aí eu vou lá e pego o gato. Isso um ninja de verdade faz. O cara que fala, não, eu sou um ninja, pode deixar. Assim, dá aquele salto e pega, pronto, está aqui. Isso não é um ninja. Um ninja ele é oculto. Ele não fica se exibindo por aí. É que nem quem que são os ninjas hoje? Os ninjas de hoje são os agentes da CIA, da Interpol, os agentes da Polícia Federal, até mesmo se for um policial militar. Você vai falar para todo mundo que você é policial militar? Não. Você não fala para os seus vizinhos, você não fala nem para parentes. Porque se alguém descobrir que você é um policial militar, vão atacar a sua casa, vão ameaçar você e a sua família. Então o ninja ele é oculto. Ele não se mostra a sua identidade para nada e para ninguém. Ok? Isso é realmente você ser um ninja. Como que é um treinamento ninja? Por que surgiu muita academia falsa? Surgiram tantas academias, gente. Nos anos 80, dos anos 80 e 90, quando os ninjas foram uma moda que explodiram no mundo inteiro, com Tartarugas Ninja, aquela série de filmes American Ninja 4, 8, 12, foi uma coisa que perdurou aí. Você vê também a série Naruto que tem hoje. Sempre tem aquele gosto popular pelos ninjas. Eu gosto dessas séries, eu assisto também. Só que isso acabou gerando muita picaretagem. Para vocês terem uma ideia, naquela época tinha mais academias de ninjutsu nos Estados Unidos do que no próprio Japão. Porque para você ser um ninja, primeiro você tem que ser um perito em artes marciais. E de qualquer modalidade. Se você é um cara que se vira bem em pé, no chão e tudo mais, em qualquer circunstância, já é mais do que meio caminho andado. Você precisa aprender ninjutsu ou taijutsu para você ser um ninja mesmo? Não. Qualquer artista marcial, desde que a sua técnica sirva para matar imediatamente. Por exemplo, o Steve aqui vai me dar uma forcinha. Vem cá, Steve. Nas academias comuns, você aprende, o Steve dá um soco, né? Eu acerto ele ou acerto o rosto para ele poder desmaiar. Não, o que o ninja faz? Vamos supor, ele soca, né? Pum, eu dei um golpe, joguei ele no chão, tal assim. O que eu vou fazer, né? Tchuf! Assassinato. Ou então, crack. Um ninja mesmo, ele agia dessa forma. Porque é o seguinte, o ninja... Vocês pensem nesses desenhos de pirata que tem aí, que sempre tem esses desenhos infantis que mostram um pirata. O capitão do navio pega o prisioneiro e faz ele caminhar na prancha, né? Caminhar na prancha para cair no mar. Na história real dos piratas, raríssimas vezes um capitão fazia um cara andar na prancha. Era mais fácil fazer ele trabalhar de escravo no navio. Com o ninja, nesse sentido, é a mesma coisa. O ninja jamais ia quebrar um braço, quebrar uma perna, sufocar, finalizar ou nocautear. Não, ele ia matar. O ninja raramente ia fazer esse tipo de coisa. Ele ia, pum, matar direto. Eliminação. Ok? Como o ninja tinha várias missões, dependendo do que o mestre pedia, vou falar sobre alguma delas e algumas coisas que foram usadas. Por exemplo, assassinato em larga escala. Eles falam, ó, invadam aquele castelo, eu quero que vocês matem o daimyo que tem lá, os seus regentes, a família, mate todo mundo, não deixa ninguém vivo. Só que o ninja, ele não fazia assim, andava num cavalo e falava, abram os portões, eu vim aqui desafiar tal coisa. Não, ele invadia o castelo, quando ele estava lá, ele falava assim, ó, é aquele que tem que morrer, e lá e matava, aí depois matava o resto. Ok? Então eles usavam dois tipos de armas. As armas para batalhas em larga escala
e as armas furtivas quando o assunto era missão furtiva. Então primeiro você aprendia as técnicas marciais para você poder se virar bem, depois você aprendia as armas de batalha, mas isso para assassinatos em larga escala. Por exemplo, o ninja usava... isso aqui é uma katana samurai, tá? Não é a ninja to, que é a espada ninja, porque eu não tenho essa arma. Mas o ninja não tinha katana. Não tinha porque eles não tinham grana para mandar um forjador fazer especialmente para ele sob medida, e nem tinha tempo para isso. Eles roubavam espadas dos samurais, ou então reaproveitavam a espada do samurai que foi quebrada. Eles treinavam com a técnica aqui, ó, com a espada aqui no cinto, treinava. Só que geralmente eles treinavam com a espada nas costas, porque quando você invadia um castelo inimigo, você não tinha como usar a espada no cinto, poderia atrapalhar na hora de subir o muro. Então você usava aqui. Mas o que o ninja fazia? Vem cá, Steve. O Steve está de costas para mim. Isso. E eu, como ninja, ó, eu vou chegar aqui, ó, de mansinho. Vou de mansinho. Quando eu chegava aqui, ó, eu tirava a espada raspando na minha cabeça. Claro que não é a parte importante, né? Ó, para ela não fazer barulho, ó. Quando eu chegava aqui, ó, eu matava. Normalmente um ninja agia assim. E se fosse uma batalha em larga escala, que o cara já sacou a espada, né? E eu tô ali, e ele saca dele, né? Assim, ó, eu vou usar o método sujo, eu vou usar o Kenjutsu básico, eu vou. Mas eu vou pisar e depois matar. Eu vou cuspir, eu vou chutar. Eu vou usar a batalha dessa forma. Ok? Isso pro caso de espadas, tá? Outra arma muito usada por eles é as tekokages. As tekokages são garras que eles usavam também para essas batalhas, né? Mesmo processo, ele está lá de costas para mim, eu também vou chegar aqui, ó, de mansinho, ó, e enfiar a garra nele. Ou então, se for esse caso, né, ele saca a espada, né, ele vai me golpear na cabeça, eu aqui defendo, ó, para rasgar ele. Vocês vão encontrar essa arma no personagem Vega do Street Fighter, que também é um ninja. Ele usa o ninjutsu espanhol, mas isso é do jogo, né? Então não leve muito a sério. Outra arma muito usada em batalha de larga escala é a Kusarigama. A Kusarigama, como vocês sabem, é uma corrente presa a uma pequena foice, né? Mas não se enganem. Da mesma forma que a corrente dos 9 Lielos ou o martelo meteoro, a arma da Kusarigama não é isso aqui. É isso aqui é a arma. Essa corrente com o peso. Porque aqui, ó, eu vou acertar a cabeça dele. Ó, acertar ele várias vezes, ó. Ou então arremessar. Com a espada sacada, eu posso enrolar a Kusarigama na espada e eu puxo e tiro a arma dele. É muito difícil, para não dizer impossível, ele conseguir transpor esse meu espaço de ataque. Se ele conseguiu, que é muito raro, aí eu vou usar a mini foice para poder rasgar o cara. Ok? Arma muito utilizada em combates de larga escala. Quando você dominava a técnica do combate em larga escala, combate desarmado e tudo mais para as missões, aí você aprendia os conceitos de camuflagem. Camuflagem é o seguinte: você vê ninjas aí em apresentações espalhafatosas que você vê eles com roupa vermelha, roupa cor-de-rosa, com lantejoulas brilhando e fazendo aqueles saltos mortais e tudo mais. Não. Quando você treina o parkour, que muitos jovens treinam hoje, é o mais próximo que você tem de ninjutsu. Mas não é qualquer parkour. Não é aqueles dos vídeos que vocês veem do ninja urbano. Aquilo ali não é parkour. O ninja urbano chega lá, ele se prepara, aí ele dá uma pirueta, um salto mortal e cai no chão. Não, isso não é parkour. O verdadeiro parkour é aquele pregado por Dave Belly. É aquele que você transpõe obstáculos sem precisar ficar fazendo firula. Você só salta.
saltou, pulou, caiu, absorveu. Economia, rapidez e fluidez, sem firulas. Isso é o parkour. Ok? Então, para o conceito de camuflagem, ninja usa roupa preta quando está de noite e roupa branca quando está de dia. No máximo uma roupa verde quando ele está na floresta. Se não for esses uniformes, esquece. Eles amarravam os hakamas aqui no calcanhar para eles não pisarem e capotarem. Também deixavam as mangas amarradas para não haver maiores problemas. E aí usavam uma máscara. Vocês veem que no começo do vídeo eu usei uma máscara pronta de poliéster. Olha, o poliéster é um ótimo tecido, ele não rasga com facilidade, não suja também, é mais durável. Só que em termos de camuflagem e eficiência não vira. O que é a máscara ninja tradicional? É mais ou menos aqui uns 2 metros de pano por 40 centímetros. Ó. E é feito de 100% algodão. Máscara ninja tem que ser de algodão. Tem que ser de algodão porque na hora que você precisar respirar ou se comunicar com elas, o poliéster ia fazer você, ia tampar sua voz, ia tampar sua respiração e não ia ajudar em nada. Ok? Então, com esse 1 metro aqui de pano, o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou amarrar. Primeiro a parte da cabeça. Ok? Quando eu amarrar aqui a parte da cabeça, eu vou deixar sobrando esse pedaço aqui. Tá vendo? Vou esconder aqui as minhas orelhas, como se fosse uma bandana. Tá vendo? Depois, com essa parte aqui, aí eu vou cobrir a parte do rosto. Quando eu cobrir essa parte do rosto, aí eu vou amarrar o que sobra aqui. Certo? Ok? Depois que eu amarrei, é só eu virar aqui e pronto. Consigo respirar numa boa, consigo me comunicar numa boa, consigo fazer tudo. Uma máscara de poliéster, essas mais moderninhas que estão vendendo, não ia dar muito certo. Quando você adotou esse conceito de camuflagem ninja, o que você vai fazer? Você vai começar a aprender os conceitos de como andar sem você ser visto. Vamos lá, Steve? Vamos lá que o Steve vai me dar mais uma força. Então, pessoal, continuando, a primeira coisa que vocês aprendem nas técnicas furtivas é o yokoiri, que é o famoso caminhar do caranguejo. Você vai abrir as duas mãos e vai cruzar uma perna, depois a outra. Cruzar, depois a outra. Mas não é só isso. Eu deixo as minhas mãos abertas, porque se eu estiver num lugar escuro, eu vou poder acender a luz para andar, né? Eu vou poder tatear o caminho. Eu falei, opa, aqui tem uma parede, já posso vir para cá. Para você aprender a tatear o caminho. E outra coisa, no yokoiri, o seu peso todo está nessa perna. Ó, aqui não tem peso nenhum. Eu vou, ó, que nem um gato, ó. Vou tatear devagarzinho. Agora eu transferi o peso está nessa. Ó, bem de leve. Isso é a técnica de aproximar sem ser ouvido ou sem ser visto. Vocês pedem para o seu amigo testar. Fala assim, ó, fica de costas e vira para mim se você me ouvir se aproximando. Aí você vai lá, ó. O mais devagar possível, até que você fique assim sem ser visto. Ok? Existe um outro tipo de andar que é o andar da aranha. O andar da aranha é porque nos castelos do Japão existia um forro, né? Que era uma madeira que separava o telhado do teto. Só que se eu andasse desse jeito no forro, ó, ou de pé, o meu peso todo ia estar concentrado nas pontas dos pés e ia quebrar e ia vir abaixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar assim deitado, ó. E aí, ó, vai uma perna, vai a outra, para eu poder ficar aqui, ó, ouvindo tudo que o cara está dizendo. Meu peso está distribuído nos meus 4 membros, nas 2 pernas e nas 2 mãos. É difícil, é cansativo,
Mas esse é o andar correto, ok? Quando você distribui o seu peso para os dois lados. Agora, nas técnicas aqui de Yokoiri, tá lá o Steve, né? Parado ali, a sentinela samurai ali, ó. O que eu vou fazer, ó? Bem devagar, eu vou agir como se fosse um homem invisível. Mas ser invisível muitas vezes não quer dizer que a pessoa não consiga te ver. É você fazer ela olhar para outra coisa. Eu estou aqui com esse objeto, ó. Eu chego aqui, ó. Eu jogo ali, ó. Ele olhou para lá e se distraiu. Aí o que eu faço? Seguro ele aqui, ó. Eu pego o samurai aqui, ó. Ele não consegue gritar, ele não consegue falar. Se ele tentar pôr a mão no meu braço, ele vai se cortar com essa minha pulseira aqui, ó. Aí o que eu faço, ó? Tá, puxei ele aqui, ó. E jogo ele aqui no chão. Ou eu quebro o pescoço, né? Mas se for o caso só de eu invadir sem deixar baixo, ó, eu faço ele dormir. Eu continuo a minha invasão. Outra coisa também, ó, que é bem legal, uma forma de se aproveitar da arma do inimigo, né? Quando eu seguro, ó, eu pego ele pelo pescoço, eu travo o braço dele, tiro, afasto a mão dele longe da espada, travo ele aqui, peguei, ó, e já cortei ele. Está morto e a espada dele é minha. Técnicas de ação furtiva, ok? Existem também as armas furtivas. As armas furtivas são armas para ser usadas assim de uma maneira que a pessoa não vê. Deixa eu ver alguma delas. Como eu mostrei a Kusari Gama, certo? Existe também a Kusari Fundo. A Kusari Fundo é uma corrente de ferro pequena com 2 pesos soldados nas extremidades. Ela é ótima para ocultação. Posso deixar ela aqui, ó, na parte de dentro do kimono, ocultada aqui. Se o Steve também está de costas, né, era mais uma arma furtiva, porque a ideia era eu chegar assim e estrangular o cara. Mas ela também pode ser usada em ataques de larga escala. Vira aqui para mim, Steve. Em ataques de larga escala, né, que esse peso aqui, ó, pum, se golpeado vai tirar. Posso usar para desarmar também. Se ele golpeia com a espada, eu poderia usar isso aqui também para travar a espada dele e jogar. Tem muitas utilidades. Pequenas armas também, como esses pequenos punhais assim de mão, que podem ser escondidos nas mãos, né? Pode ser também usado para os ataques furtivos, ou até mesmo o cara pensar que vai dar só um soco, eu vou aguentar, e eu acerto. Ok? Uma arma furtiva muito utilizada pelos ninjas, né, são as shurikens. As shurikens, como vocês podem ver, são as pequenas estrelas e facas de arremesso. Shurikens são tanto estrelas quanto facas de arremesso. Ó. Vou pôr aqui no quadrado azul para vocês verem melhor. Ó. Tem vários tipos. Ó. Essas pequenas facas e estrelas de arremesso. Essas são as shurikens. Claro, quando a gente faz esse tipo de treinamento na minha academia, eu falo para a gente começar com essas. Não, eu passo um nível mais fácil para os meus alunos e para mim mesmo, né? Porque se eles conseguem dominar uma coisa mais fácil, depois com isso vai ficar ainda mais fácil. Eu vou tentar explicar. Eu faço eles usarem uma arma ninja muito eficiente, baratinha, que vocês acham em qualquer mercado por menos de R$5. Esses mortais espetos de churrasco. São armas terríveis, né? Tanto que elas foram o espetinho de gato, né? Que era vendido em algumas baladas, já foi proibido. Porque as pessoas usavam o espeto como arma nos quebra-quebra, mas não sabem nem a eficiência que isso aqui tem. Vocês podem começar com esses espetos, né? Para treinar o conceito básico de arremesso de shuriken, em alvos assim como um isopor ou um papelão. Mas tem lá, arremesso 1, arremesso 2, arremesso 3, diagonal, arremesso 4, que é de baixo para cima, arremesso 5, de costas, vai ser mais difícil,
Aê, agora foi. E outros arremessos, saltando, você corre, salta e joga. Se você dominou esse conceito básico de arremesso de shuriken com esses palitos, com as de aço vai ficar mais fácil. Mas aí você dificulta, você põe um alvo de madeira, você vai dificultando. Mas aí o próprio peso delas já ajuda no arremesso. Outra arma furtiva, nesse caso, era a zarabatana. Como diz a arma do Chaves, né? A zabaratana e os chumbinhos, né? Mas nesse caso é uma zarabatana indígena, mas a ideia é a mesma, é a mesma coisa. O que o ninja fazia, né? Pegava aqui os dardos na munição, né? E vinha aqui, ó, bem devagarzinho. Geralmente esses dardos já estavam impregnados de veneno, né? Mas então ele passava ali no veneno, nas costas do sapo, sei lá. E aí colocava aqui, ó. Opa, ali está a sentinela, né? É só pegar ele. E acertava, ok? Vamos tentar uma outra aqui, que essa saiu meio zoada. Ainda estou aprendendo também essa técnica, ok? Já era. Viram? Aqui, ó. Então, é uma técnica também eficiente, mas mais para os ataques furtivos, ok? Então é isso, pessoal. Um pouco sobre ninjutsu, um pouco sobre como você entender o que é uma academia séria de ninjutsu. Antes que eu me esqueça, tá bom, eu sei, isso aqui são armas da ficção, mas eu adoro Batman Begins, e daí? Eu acho mó legal, fica demais com a roupa ninja e tudo. Mas mesmo assim, isso aqui não é só uma fantasia não, tá? Eu fiz isso aqui porque eu vi a arma no filme, eu achei que ela tinha sua lógica, sua eficiência, e falei, deixa eu testar, né? Deixa eu ver se é legal. A do filme geralmente é feita de aço, mas essa aqui eu fiz ela de couro, com algumas tiras metálicas e um cadarço. Assim qualquer braço pode entrar. Vem cá, Steve. Essas tiras metálicas são de aço. E esses dentes aqui também são de aço, aço puro. A espada, se ela tentar me cortar, ó, não vai decepar meu braço. Mesmo que faça um corte, não vai decepar. Essas mesmas garras aqui, ó, eu posso usar para travar a lâmina dele, ó. Eu posso usar para rasgar aqui. Eu posso usar também para fazer outros rasgos. Como eu mostrei ali quando eu estava segurando o pescoço, se ele colocasse a mão ele ia se cortar. Eu ainda estou estudando a eficiência dela para ver se vale a pena, mas enfim. Então é isso, pessoal. Um pouco sobre a história dos ninjas, um pouco sobre o que uma academia séria de verdade ninjutsu vai ensinar. São essas técnicas que eu mostrei, sem aquela coisa de firula, vamos fazer uma demonstração, vamos aparecer, vamos fazer saltos mortais. Não, ninja mesmo é um cara oculto, com técnicas sombrias e coisas voltadas para a eficiência, ok? Então é isso, espero ter ajudado, fiquem com Deus.